Olá, sejam todos muito bem-vindos ao mais um do nosso já tradicional Papo de Campista. Hoje o cenário diferente, hoje dia diferente, hoje horário diferente e acima de tudo, hoje a gente está fazendo também de uma forma diferente. A correria da Expo, que está sendo maravilhosa, a feira, quem não, ainda tiver oportunidade de vir, vale a pena vir. A feira é grande, muitos veículos, muitos equipamentos, enfim, muitos produtos aqui para você, campista, vir conhecer. Sou Nilson Antônio, toda quarta-feira, 20 horas, estamos ao vivo aqui para apresentar o Papo de Campista. Como eu falei no início, hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. Nós vamos fazer esse vídeo gravado junto com o trailistas, o pessoal do Retro Trailers. Vamos falar um pouquinho da história da Turiscar. Então, hoje o comando da live vai ser com eles, né? Então, eles que vão tocar essa entrevista, esse bate-papo aí sobre a Turiscar, enfim, sobre a história da Turiscar, com uma pessoa que entende muito do segmento, porque enfim, genro de um dos fundadores da Turiscar. Lembrando que o nosso programa Papo de Campista tem o apoio da Alco Brasil, e a Alco Brasil está aqui na feira. Novidades no mercado, inclusive a gente tem um vídeo aí no nosso canal, depois vai lá assistir para ver o que tem de novidade. Pulsar RV, Sun Trailers, a Expo Motorhome, geladeiras AC/DC 12-24 volts, Camping Rota 89, Camp Kitchen Cozinhas, PP Sul Caixas d'Água. Esses são os nossos parceiros que estão aqui com a gente para apresentar, para financiar, para patrocinar, para que nós estaremos aqui todo dia toda quarta-feira batendo esse papo com vocês. Espero que vocês curtam essa conversa do pessoal do Retro Trailers Brasil e que a gente não vai responder ao vivo, mas pode deixar seus comentários aí que a gente depois vai acompanhar como é que foi, tá? Tenha uma boa live e agora é com vocês, Retro Trailers Brasil. Bom dia, pessoal. Estamos aí, eu, Marco, Davi. Bom dia. Entusiasta Turiscar, representando o Retro Trailers Brasil, para falar um pouquinho da história do Retro. O Retro é um grupo que iniciou numa conversa durante uma Expo Motorhome, em Novo Hamburgo, no stand da Macamp, e numa conversa de amigos, deu um clique assim de... Já existiu algum encontro de trailers antigos? Posso dizer que deu um minuto de silêncio, e o Pivari, não, que eu tenha notícia, não. Então esse foi o pontapé inicial, essa pergunta, se isso existiu. E continuaram as conversas, e no dia 1º de maio de 2019, com 5 integrantes, no município de São Sebastião do Caí, foi feito o primeiro encontro de trailers antigos do Brasil. E nesse momento foi decidido e fundado o Retro Trailers Brasil. Surge outra pergunta: qual é o sentido de um encontro de trailers antigos? Posso passar assim, ó, não é um sentido direto de exposição do equipamento. É um resgate da cultura caravanista. A cultura caravanista no Brasil teve o pontapé inicial pelo senhor Pedro Scheid em 1965, quando foi produzido o primeiro Turiscar. Turiscar foi uma empresa que teve uma produção em série. Então, o foco do Retro é reunir não só participantes que tenham o equipamento, como participantes que tragam uma bagagem de campismo, uma história de campismo para compartilhar com novos campistas, com campistas que praticam o campismo. Então o Retro se tornou uma exposição onde a gente reúne a história. Cada um vem compartilhar a sua vivência no campismo. Essa é o foco principal do Retro.
Portanto, depois desse dia 1º de maio de 2019, num momento tivemos a felicidade de ser convidados pela Expo Motorhome, pessoalmente pelo Alexandre. E aí iniciou uma caminhada de parceria com a Expo Motorhome, a Camp, que já resultou em 4 participações, em 4 edições da Expo Motorhome, o Retrô se fez presente. Temos uma profunda gratidão pelo Alexandre por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso foco de história do campismo, da comunicação que os nossos integrantes têm com quem vem visitar o stand. E esse ano, na edição anterior da Expo Motorhome Pinhais, tivemos a história Carmanguia. Esse ano temos a história Turiscar. Inclusive, na primeira exposição de trailers antigos, tivemos o prazer da presença do Mário Buzian, que é da família do Pedro Chad. Uma pessoa incrível, sempre disposta a compartilhar a história Turiscar, porque o sentido do retrô, ele compartilha, ele tem um prazer de transmitir essa história. Isso é muito importante para o campismo. E mostra materiais incríveis também, né? Que só eles têm. Isso. Inclusive, um agradecimento especial, prontamente se disponibilizou quando a gente solicitou o material da Turiscar. Olha, só temos a agradecer ao Mário pela primeira visita no primeiro encontro, né? Até hoje sempre colaborando, e o resultado da exposição externa devemos ao Mário, né? Com certeza. É. Então hoje o Retrô, ele abrange 72 participantes que estão distribuídos em 11 estados pelo Brasil. Claro que a nossa... Queremos abranger todo o território nacional, né? Porque temos muita diferença de cultura, mas com o foco principal, que é o campismo. Sim. Então o Retrô procura participantes, acolhe participantes de todo o Brasil para ter esse intercâmbio de cultura no campismo. Né? E estamos aí, espero que o nosso trabalho tenha essa caminhada forte que nem teve até agora. Os nossos participantes têm conhecimento onde eram as fábricas, toda a história do campismo por todos os participantes sempre foi bem trabalhada. O que um não sabe, o outro conta, e assim a gente vai transmitindo isso para as pessoas. Cada um vai somando, né? Se ajudando e... Pois é, Davi, a gente não se conhecia, tivemos o prazer pelo encontro se conhecer, né? Logo você entendeu qual é o trabalho do Retrô, como foi prazeroso receber as pessoas, né? Com certeza. Transmitir seu conhecimento. Contar um pouquinho do que a gente sabe da história, né? Que hoje o Mário vai aí nos agraciar com conteúdos mais ricos e detalhes, né? Isso. Então, para as pessoas entenderem, no Retrô não há uma pessoa que sabe tudo. Cada um sabe um pouquinho. E o nosso espírito de compartilhar isso, para tornar isso público, é o nosso trabalho, né? Sim, com certeza. Isso. Então, eu passo a palavra para ti, Davi, que... Fico muito agradecido pela sua participação. Imagina, é uma alegria para nós. Agradeço o Mário, disponível aí para mais uma conversa, né, de Turiscar, campismo. Uma pessoa incrível. Obrigado, Mário. Estamos aí. Certo, Davi? Certo. Ia pedir para você continuar a conversa. Eu tenho um compromisso, vou ter que sair um pouquinho, vou ter que auxiliar uma pessoa aí que está precisando. Não. Deixo contigo a palavra. Joia. Obrigado a todos. Vou atrapalhar o papo de campista hoje com o Retrô Trailers Brasil para nós falarmos dos nossos parceiros e patrocinadores. E a gente quer reforçar, inclusive ainda dá tempo,
vem aqui, venha visitar a Expo Motorhome. A maioria dos nossos parceiros estão aqui e com muitas novidades para vocês, campistas e caravanistas. Então a gente agradece o apoio aí da Alco Brasil, a Arnet e toda a equipe, Pulsar RV, o André e também toda a equipe estão aqui, Sun Trailers, o Alexandre, equipamentos legais, inclusive a Sun Trailers passou na Globo essa semana, que coisa chique. A Expo Motorhome, geladeiras AC/DC 12 24 volts, Camping Rota 89, o Sionei também, palestras, hoje um podcast aqui, está presente aqui na feira, Camp Kit Cozinha, cozinhas sensacionais, vamos mostrar depois também. E a PP Sul, do nosso amigo, esqueci o nome do nosso amigo, lá de São Chico, um grande abraço pro pessoal lá da PP Sul, Caixas d'Água. E é isso, continue assistindo aí o Papo de Campista, hoje com o pessoal do Retro Trailers Brasil. Vai lá, pessoal. Tudo jóia, Mário? Tudo certo, Davi, tudo ótimo. Beleza. Uma alegria falar com você. A gente se conhece há bastante tempo. Ainda que não pessoalmente, né? Mas é sempre uma alegria falar com você. Obrigado por aceitar o convite aí, né? E participar com a gente também. Valeu. Tamo aí. Joia. Eu fico feliz particularmente de ver essa feira toda que está acontecendo, né? A Expo Motorhome. E para gente que conhece um pouquinho da história, né? Da Turiscar e tudo mais, a gente sabe o papel importante, né? Que a Turiscar teve, o seu Pedro teve, né? E é uma alegria assim ver que toda a origem disso, né, foi no seu Pedro, no caravanismo do Brasil, né? E o que você poderia falar, contar dessa história que você sabe de detalhes, né, da sua família, de como é que foi esse início? O que você pode contar pra gente? Pois é, eu acho mais importante, além de contar um pouco da história da Turiscar, poder situar também um pouquinho a história do seu Pedro, que é o fundador da empresa, né? Para a gente poder entender mais ou menos como é que ele chegou na ideia de fazer um trailer no Brasil, tá? O seu Pedro, ele nasceu em 22 de outubro de 1928, tá? Ele, como muitos das pessoas que naquela época, nós estamos falando de uma época de pré-guerra, né? Pré-segunda guerra, não tinha muitas possibilidades de estudo, então uma das possibilidades para ele aprender um pouco mais seria se tornar padre, tá? Então ele entrou para um convento, né? A família colocou ele num convento, e lá, na verdade, um seminário, né? E ali ele seguiu os estudos dele, tá? Ele acabou se tornando padre, né? Ele foi para a Europa para poder estudar, ele fazia teologia, ele fez uma faculdade de teologia. Dali, lá na Europa, na Alemanha, ele acabou conhecendo a sua futura esposa, que é a dona Toni Scheid. Né? Então, ele acabou, uma coincidência da vida aí, ele adoeceu lá, precisou fazer uma cirurgia, e quem cuidou dele no hospital foi a dona Toni, que era enfermeira. Que legal. Ali ele percebeu que o celibato para ele não ia dar muito certo. Então ele acabou optando por sair, né, da igreja, enfim. E ele foi, inclusive, uma das primeiras pessoas vamos dizer assim, pedir baixa, né? Eu não sei como é que é o termo exatamente, mas ele foi uma das primeiras pessoas no Brasil a pedir para sair, né? Para ele não exercer mais o celibato. E ele, nessa situação, no decorrer do tempo, Dona Toni veio para o Brasil para se casar com ele, quando ele realmente já não era mais padre, né? E para começar a vida deles, ele sempre teve muita facilidade com línguas, tá? Então, ele foi um estudioso ele falava vários idiomas, e falava muito bem o alemão, falava muito bem o inglês, né? E ele foi contratado pela Varig para ser tradutor de manuais técnicos na época.
O primeiro emprego dele, na verdade, foi na Varig, né, na Aviação Aérea Rio-Grandense, que hoje também não existe mais. E lá dentro da Varig ele começou ele se tornou uma espécie de instrutor. O que ele fazia? Ele pegava os manuais técnicos dos aviões, dos maquinários e tal, e ministrava aulas para as pessoas que estavam ali, que precisavam aprender a mexer com os equipamentos. Tá? Aí, até por conta disso, ele acabou aprendendo boa parte da questão da estrutura aeronáutica, como funcionava fazer um avião em si, né? E era um assunto que sempre fascinou muito ele. Que legal. Coincidências da vida, Dona Tony também tinha parentes lá na Alemanha, né? Eles viajavam todos os anos, até porque como ele era funcionário da Varig, ele tinha acesso fácil a viagens, né? Então, um desses parentes dele trabalhava na Knaus, que era o maior fabricante de trailers na época na Europa, né? Dali, o seu Pedro e Dona Tony, eles tinham o costume de acampar na praia de Pernambuco. Os meus sogros moraram em São Paulo, tá? Ele foi transferido daqui do Rio Grande do Sul para o escritório de São Paulo, onde era a sede da Varig na época, né? Perto do aeroporto de Congonhas, e lá ele exercia as funções dele. E nos finais de semana ele gostava de acampar com a Dona Tony, só que eles iam de barraca, porque obviamente não existia o trailer. E ele, toda vez que pegava a serra para voltar para casa, ele percebia que era realmente complicado a volta para casa, né? Se perdia muito tempo. Para quem é paulistano, eu sou paulistano, né? Nasci na capital e eu conheço bem o caminho. Ele acampava na praia de Pernambuco, no Guarujá. Para ir para o Guarujá não existia a Piaçaguera, Guarujá, a estrada que existe há muitos anos, tinha que ir de balsa. Então, para você ir de balsa de Santos a Guarujá, você levava um bom tempo, né? Tanto na ida quanto na volta. Então ele pensou o seguinte: poxa, se eu tivesse um trailer, como tem na Europa, seria muito mais fácil, né? Seria uma coisa muito mais tranquila, eu poderia sair até depois, poderia sair, por exemplo, na segunda-feira, logo de manhã, fechava o meu treino, engatava no carro e vinha embora, já não pegava mais trânsito. Ele pegaria uma estrada mais tranquila para voltar. E nessa, ele teve essa ideia: vou tentar comprar um trailer. Né? Entrou em contato com o pessoal das importadoras e tal, e lá informaram para ele que, infelizmente, o custo de importação de um trailer, mesmo sendo um Knaus muito simples, ficaria muito caro. Seria uma coisa em torno de valor de 3 Volkswagen 0 km na época. Né? Nós estamos falando disso dos anos 60. E ficou inviável para ele. Daí, como a família Scheid tem muita coisa a ver com marcenaria, tá? Muitas pessoas da família migraram para essa parte de marcenaria, inclusive ele tem inclusive o seu Alonso, que também era primo dele, e tinha uma fábrica de tacos de madeira, né? Ele fazia coisas com madeira. Ele teve a ideia de fabricar um trailer. Falou: bom, já que eu não consigo importar por que eu não faço um trailer? Foi na Knaus, conversou com o seu Knaus, dono da empresa, pediu permissão para poder observar como é que era feito um trailer, né? O seu Knaus cedeu para ele e falou: pode ficar à vontade, veja o que você quer fazer. E dali surgiu a clássica história, né? Que o seu Knaus, depois que ele disse que tinha vontade de fazer trailer, perguntou: tá, Pedro, e quantos campings tem no Brasil, né? Como é que está a rede de campismo no Brasil? Ele falou: não existe camping no Brasil. Ele falou: tá, e quantas fábricas de trailers tem no Brasil? Não, nenhuma. Ele falou: tá, então deve ter fábrica de barracas. Quantas fábricas de barracas, de equipamentos de camping? Ele falou: não existe. Eu uso uma barraca militar para poder acampar, né? E aí o seu Knaus olhou bem para ele e disse: o senhor quer mesmo fabricar trailer no Brasil? Numa história que ninguém fez nada, né? Não existe nada aí. As estradas nem são asfaltadas, né? Pelo que o senhor me contou, boa parte delas não é asfaltada. Realmente o acesso é difícil. E o senhor quer fabricar trailer? Eu falei: quero. Ele falou: então que Deus lhe ajude. Vamos lhe conceder uma licença para poder fabricar, usar o nosso conhecimento aqui. Era uma licença irrisória, eles cobravam em torno de 15 marcos por equipamento que ele fosse fazer, ele teria que pagar essa licença para a Knaus, né?
E foi isso. Aí começou a brincadeira, vamos dizer assim, né? Ele voltou para o Brasil, isso nós estamos falando já de 63 para 64, tá? E no início de 64, para quem estuda história sabe que em 64 houve o golpe militar, teve toda aquela situação, né, revolução, e existia dentro da própria Varig onde ele trabalhava, existia um comentário de que o governo, eles iriam encampar a empresa, como já tinha acontecido com outras empresas aéreas no mesmo período, né? Certo. Então, existia uma preocupação. A preocupação dele é que ele fosse perder o emprego, né? Para o início, né? E depois ele também tinha essa ideia de fabricar o trailer e tal. Daí ele conversou com dois funcionários lá, que também eram amigos dele, e eles toparam fabricar um trailer. Juntaram os três. Ele contratou 2 marceneiros indicados pelo primo dele, o Alonso. Alugaram um galpão para poder fabricar o primeiro trailer, né? A ideia de fazer o primeiro trailer aqui em Novo Hamburgo. Tá? Daí, aí, o interessante é que muitos anos depois, né, eu tive a oportunidade de juntar os 3 na mesma mesa. Inclusive, eu já postei fotos disso, né? Eu tive a grande sorte de poder contar com o primeiro funcionário da Turiscar, né? E depois também com outro ajudante marceneiro dele, o seu Pedro, contando a história de como foi feito o primeiro trailer, né, o protótipo. Era interessante porque eles contavam que as pessoas iam lá no galpão lá para ver. Bom, vamos voltar na história, né? Ele criou um chassi, ele tinha mais ou menos a ideia de uma carretinha que ele tinha, né, que ele já tinha visto. Ele fez um chassi com as rodas de Volkswagen, né, porque era mais fácil de encontrar, sem freio, né, só o tambor. E aí ele montou esse chassi e fez começaram a fazer exatamente como eles faziam no McNaus. Ele foi pegando as instruções, né, que ele mesmo copiou à mão, ele desenhou à mão, tirou as medidas e a coisa seguiu, né? Então foi uma coisa assim muito, vamos dizer assim, bem artesanal mesmo, né? Bem primitiva, o início da construção do trailer. E as pessoas iam lá no galpão, ele contava que as pessoas iam lá e falavam, vamos ali ver a máquina que o Pedro está inventando de fazer, um troço maluco aí que ele está inventando de fazer, enfim. E o seu Pedro já tinha a mentalidade de que ele precisava terminar o protótipo antes de acontecer o Salão do Automóvel, que iria acontecer no final daquele ano de 64. Tá? E porque ele conseguiu reservar, como vamos deixar uma coisa bem clara, nessa época ele ainda era funcionário da Varig. Ele conseguia, nos finais de semana, viajar de São Paulo para Porto Alegre, então ele ia até Novo Hamburgo, ele ia lá ver como é que estava a construção do trailer. Ele foi acompanhando isso todos os finais de semana que ele podia, né? Até que chegou uma hora que o trailer estava pronto, eles conseguiram terminar o trailer até antes do prazo que ele tinha estipulado, né? E a grande surpresa foi que o trailer não passava pela porta do galpão, né? Pela entrada do galpão. Eles não calcularam isso, porque a altura do trailer ficou maior do que a porta do galpão. E era uma porta de correr, ele falava, não tinha como desmontar a porta para tirar, e nós tínhamos prazo para poder sair. E ele falou, tivemos que quebrar a parede atrás do galpão, tinha uma plantação de mandioca, né, de aipim, que a gente chama aqui no sul. Ele teve que indenizar a pessoa que tinha a plantação de mandioca para poder tirar o trailer pelo terreno de trás e embarcar esse trailer rumo a São Paulo, né? Ele não poderia engatar esse trailer num carro aqui em Novo Hamburgo e seguir viagem, porque ele ia e voltava de avião. Tá? E aí foi o que aconteceu. Eles mandaram o trailer em cima da carroceria de um caminhão. Tem uma foto, inclusive, do embarque dele, né? Eu tenho todas as imagens em papel ainda aqui. Seu Pedro, na época, tinha um Fusca 0 km, era um Fusca do ano na época, um Fusca 64, né, que era o carro de uso dele lá em São Paulo, da Dona Tônia. E o trailer foi direto
para São Paulo, para o Ibirapuera, onde era feito no Parque de Exposições de Ibirapuera na época, né, no pavilhão da Bienal, era lá que era feito o Salão do Automóvel. Sem querer te cortar, e eles fossem... Oi, querido. Oi. Quem tiver na feira e visitar o stand do Retrô, né, que é aqui na saída do portão A2, nós temos os banners e essas fotos que o Mário está citando, várias delas a gente tem impressa nos banners, contando um pouquinho a história. Também tem pastas, com vários materiais, né? Então quem tiver visitando a feira, quiser passar lá no cantinho ali do Retrô, vai ver um pouquinho, algumas imagens dessa história também. Mas, por favor, continue, Mário. Então, e aí, o trailer foi exposto no Salão do Automóvel. Inclusive, ele recebeu até notas de matérias em jornais, em revistas, porque é uma coisa nova. Né? Ninguém tinha. O público paulista. Não, o público paulista não conhecia. Quem conhecia um trailer era geralmente quem viajava para fora, que ia muito para a Europa, para os Estados Unidos, né? Então eles tinham esse contato, tá? Mas foi engraçado que o seu Pedro acabou ficando muito preocupado, porque ele dizia que as mulheres diziam, ai, que coisa linda, que gracinha, parece uma casinha de boneca e tal, né? E ele falou, ninguém vinha me perguntar quanto que custaria, como seria para aquisição, né? Enfim, vamos dizer assim, para a parte comercial da coisa, né? Certo. Aí ele teve uma sacada muito inteligente, que ele pensou o seguinte, ele falou, bom, o meu trailer utiliza eixo e rodas de Volkswagen. Um pouco antes, tá? Vamos voltar um pouquinho antes, um ano mais ou menos antes de tudo isso acontecer, como é que o seu Pedro tinha noção de que ele poderia utilizar peças Volkswagen para o trailer dele? Tá? Ele fez um curso de mecânico amador dentro da fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Por quê? Porque a Varig comprou uma frota de Kombi e Fuscas para ficar a serviço da empresa nos aeroportos. E precisava fazer manutenção nesses veículos. Então, ele foi incumbido de ir para a fábrica, fazer o curso, ter as anotações, enfim, tudo que ele precisasse fazer, e repassar isso para os instrutores locais, né? Para não ter essa despesa, não só a despesa, mas o tempo também, né? Das pessoas terem que ir até São Bernardo e tal. Para quem acha que é muito fácil, imagina você nos anos 60 sair do centro de São Paulo e ir para São Bernardo do Campo, era quase uma viagem, né? Era realmente uma coisa muito distante. Daí, ele fez esse curso, e dentro desse curso, ele acabou conhecendo vários mecânicos, ele acabou conhecendo vários, inclusive, chefes de oficina, alguns donos de concessionárias, e ele sempre fez uma coisa que hoje é muito comum, né? O tal do networking, que a gente fala, vou para um local, me apresento, etc e tal. Ele fazia isso nos anos 60. Quando as pessoas geralmente sentavam numa cadeirinha ali para aprender, para querer falar, ele estava fazendo o networking dele, ele já tinha a ideia, naquela época, de fazer o trailer, já tinha intenção disso, né? E ele viu que era perfeitamente possível conseguir desenvolver isso. Legal. Daí, quando ele estava no Salão do Automóvel, ele teve a sacada de mandar cartas para as concessionárias Volkswagen de São Paulo e do Rio de Janeiro, dizendo que ele tinha um produto novo, que ele tinha uma coisa que iria interessar muito para o pessoal que tivesse a licença para a venda dos veículos Volkswagen, porque era um produto que ia utilizar peças originais Volkswagen. Bacana. Para os donos das concessionárias, para os gerentes, para os chefes de oficina. Então, os primeiros licenciados, vamos dizer assim, para vender os trailers da Touriscar foram revendedoras Volkswagen. Legal. Aí a gente chega num negócio interessante. O protótipo foi construído, e aí, digamos assim, teve o início do caravanismo no Brasil.
O que você sabe dessa época? O seu Pedro fez o trailer para ele, ficou com o protótipo. Quando começou a produzir os trailers, as pessoas que compravam, andavam juntos. O que você sabe desse início do caravanismo? Essa é uma pergunta boa, Davi. Muitas vezes as pessoas acham que ele saiu lá do salão automóvel cheio de encomendas, né? E, nossa, vendeu um monte de trailer e tal. Não foi real, isso não aconteceu. O que aconteceu é que ele passou quase um ano, tá? Percorrendo concessionárias, conversando com o pessoal das concessionárias para convencê-los de que o produto dele era um produto viável e que era possível fazer em série. E ia ter um custo. Naquela época, era elevado, não era um custo barato, vamos dizer assim. Mas era viável. E ele conseguiu, em 1965, ele vendeu 0 trailers, ele ficou usando o protótipo como base para poder vender os trailers. Em 1966, ele conseguiu uma encomenda de 12 trailers. E foi a partir de 66 que ele efetivamente... No final de 65, início de 66, ele constituiu a Turiscar em 65, né, a empresa, contratou os marceneiros e começou a produzir o trailer. Tá? Ele se desligou da Varig e aí começou a fazer os trailers. Então o início foi bem incipiente, né? Sendo que os primeiros compradores foram os donos das concessionárias. Tá? E aí... naquele passar dos equipamentos, no showroom, aí as pessoas começaram a gostar e começaram a comprar, começaram a adquirir o trailer. E esse protótipo, quando as encomendas começaram a avançar e ele não tinha mais como entregar, ele tinha um amigo pessoal, que inclusive morava em São Leopoldo, ele era inclusive dono um dos sócios de uma concessionária Ford em São Leopoldo. Ele pressionando o seu Pedro, Pedro, quando é que você vai fazer o meu trailer? Eu quero comprar o trailer, você me vendeu a ideia e tal. Ele falou, tudo bem, eu vou lhe ceder o meu protótipo para você, porque eu não vou ter tempo de fazer outro trailer. Ele queria logo veranear com o trailer. E ele passou o protótipo para ele, foi licenciado. O protótipo foi usado como um trailer normal durante alguns anos. E essa pessoa acabou negociando esse trailer com um dentista da mesma cidade. Só que o seu Pedro nunca mais teve contato. Imagine você, final dos anos 60, início dos 70, você não era fácil saber onde é que foi parar tal veículo, né? Não se tinha comunicação, não se tinha uma facilidade de pesquisa, enfim. A sorte bateu na porta em 1974, quando o dono do trailer foi a Turiscar fazer uma revisão. Porque, obviamente, São Leopoldo é do lado de Novo Hamburgo. Daí, quando ele bateu o olho no trailer, ele falou assim, esse aqui era o meu protótipo? Ele falou, do senhor o trailer? Ele falou, é meu. Ele falou, eu quero lhe presentear com um trailer 0 km a troco desse. Eu faço a troca com o senhor me deixa esse equipamento aqui, porque esse equipamento foi o que deu início na minha fábrica, então eu quero guardá-lo como recordação. Aí ele falou, tudo bem, não tem problema. Aí meu sogro cedeu um trailer 0 km pro dentista e ficou com esse equipamento, né? Que legal. E esse equipamento se manteve dentro da fábrica até o fechamento da fábrica. Depois ele foi a leilão e depois hoje ele é sobrevivente. Ele está guardado numa coleção, né? E é bacana saber que esse equipamento sobreviveu, que foi o que deu início a toda essa história aí. Sim, que legal. Bacana. E o próprio seu Pedro como caravanista, o que você conta pra gente? Ele sempre foi um maior entusiasta do próprio produto que ele criou, entre aspas, aqui no Brasil, né? Ele sempre foi o maior propagandista desse produto. Então, a família dele sempre viajava. Toda vez que fosse possível, ele normalmente tinha carros com motor um pouco mais potente. Ele criou, inclusive, a RAM do Brasil, né? Eles fizeram uma joint venture com a RAM da Alemanha, que era fornecedor da Knaus, dos chassis, né? Então foi feita uma fábrica em São Leopoldo exclusivamente para fazer os chassis e também para fazer outros produtos que a Turiscar não fosse atender. Por exemplo, carretinha para carga, carreta para carregar moto, carreta para carregar carro, enfim. E ele
sempre que podia, ele pegava os próprios trailers e ia acampar. Uma coisa importante de dizer é que em 1966 surge o Camping Clube do Brasil, que foi criado pelo Ricardo Menescal, né? Ricardo Menescal foi um amigo pessoal do seu Pedro. Ele foi, junto com o seu Pedro, eu tenho inclusive materiais aqui, cartas assinadas pelo próprio Menescal, né? Agradecendo o seu Pedro por várias situações que eles passaram juntos na criação do Camping Clube, enfim. Então, assim, Davi, ele, enquanto pôde viajar, enquanto ele pôde sair com a família dele para mostrar os equipamentos, para ir para as feiras, para ir para a salão do automóvel, ele sempre esteve presente, né? Ele sempre foi o entusiasta da coisa. Que legal. Muito bom. E falando um pouquinho da Turiscar, eu ouvi dizer, aí você pode me confirmar, que o seu Pedro era o controle de qualidade, digamos assim, né, da fábrica, que ele pessoalmente fazia questão, enquanto ele esteve na fábrica, né, de conferir os modelos, conferir a qualidade, os arremates e tudo mais. Isso é verdade? Sim. Isso é verdade? Isso foi um outro detalhe muito importante que alavancou o sucesso da marca, tá? Você tem que pensar no seguinte: imagine você cria um produto do zero, né, aqui no nosso país, tá? Começa a fabricar esse produto. 5, 6 anos depois, você fica sabendo que uma empresa multinacional de origem alemã, que já tem fábrica no Brasil, já fabricava produtos no Brasil, decide de uma hora para outra fabricar trailer. Né? Sendo que essa empresa tem uma facilidade enorme de acesso, não só a própria Volkswagen, que seria fornecedora de algumas peças do trailer Turiscar, mas ela tem facilidade em vender esses equipamentos também diretamente nas redes de concessionárias Volkswagen. Tá? E o seu Pedro me disse o seguinte: nossa opção nessa hora foi fazer trailers melhores que a concorrência e trailers mais sofisticados, tá? Com maior cuidado na parte de qualidade do produto. Então, esse foi o caminho que ele escolheu e ele se deu muito bem nisso, né? E ele criou, dentro da própria empresa dele, um rigoroso controle de qualidade dos produtos, não só dos produtos, mas também da assistência pós-venda. Isso foi muito importante para o crescimento da empresa. Para vocês terem uma ideia, isso nós estamos falando em final dos anos 60 e início dos anos 70, tá? Quando a rede de campings estava sendo implantada ainda no Brasil. Ele disponibilizava em épocas de veraneio, vamos dizer assim, que seria de épocas de dezembro até fevereiro do outro ano, nesses 3 meses, ele disponibilizava um veículo com 3 funcionários e mais um trailer carregado de peças sobressalentes. Esses funcionários percorriam o litoral, percorriam todos os campos que eles pudessem encontrar, daqui do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Olha só. Tá? Eles iam de camping em camping, e eu parando de camping em camping, perguntando para os proprietários, perguntando para os donos de camping se os trailers estivessem com algum problema. Sei lá, está tendo uma infiltração, uma maçaneta quebrou, um trinco não está funcionando, a bomba d'água não está funcionando de acordo. Então, assim, ele oferecia o conserto desses produtos, tá? Sem cobrar absolutamente nada. Isso era por conta da empresa. E era uma garantia praticamente vitalícia, tá? Não existia um termo de garantia, tenho 1 ano de garantia do produto. Não. Ele fazia isso constantemente. E se alguém tivesse algum problema com o trailer, por exemplo, o Davi saiu de São Paulo, quer viajar até a Argentina. Aí aconteceu alguma coisa aqui na região, teve um problema com o teu trailer. Você podia ir diretamente na fábrica, que ele dava um jeito de arrumar o trailer sem problema nenhum, né? A primeira vez que ele fez isso foi quando teve aquele senhor que saiu do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, subiu até o Alasca, né, com uma Kombi puxando um trailer brilhante. Essa história ficou muito famosa,
para quem não sabe, o primeiro veículo brasileiro, realmente brasileiro, a circular no Círculo Polar Ártico, lá no Alasca. Ele foi até Fairbanks, no Alasca, com uma Kombi fabricada no Brasil e um trailer Turiscar a reboque, né? Então, quando ele voltou, ele foi até lá e voltou rodando, né, em 1967. Só essa viagem já daria para a gente contar horas e horas sobre o que aconteceu, né? Mas assim, quando ele retornou, ele passou em Novo Hamburgo, na fábrica, e foi feita uma revisão no trailer. O trailer estava em excelente estado. Não teve tantas intercorrências. Imagina você pegar um produto que tinha 2, 3 anos de fabricação e a ponto dele ir até lá, voltar, rodar toda essa quilometragem e o produto ainda está em excelente estado, né? Então isso atestava realmente a qualidade, o nível de qualidade que os trailers da Turiscar alcançaram. E isso só foi melhorando de acordo com o tempo, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante, como você falou da origem dos conhecimentos técnicos do seu Pedro, né, da época da Varig, dos manuais e tudo mais. Fora a própria inteligência, né, que era diferenciada, a gente vê, né? Exatamente. E eu fico impressionado como proprietário de trailer Turiscar hoje, né? Da minha família, o primeiro trailer foi em 1976. Sempre Turiscar. E a gente sempre ficou muitos anos com os trailers, né? Sim. E eu às vezes dentro do trailer vejo um detalhezinho assim de leveza, resistência, ou a própria aerodinâmica do trailer, e a gente vê tudo isso aqui foi pensado. Tudo isso aqui há uma lógica por trás. É muito bacana ver isso, né? E tem mais um detalhe interessante, Davi, que o seu Pedro não só começou a produzir com a licença da Knaus, mas ele aperfeiçoou o produto da Knaus, né? E tem uma história até engraçada, que eu vou ser breve aqui, não vou me delongar muito, mas um cliente da Turiscar tinha o costume de viajar todo ano para a Europa e veranear durante um mês e pouco, 2 meses na Europa, tá? A gente tem que pensar que nessa época o pessoal que tinha trailer tinha um alto poder aquisitivo, né? Então eles eram pessoas muito exigentes. E ele foi no início dos anos 70, ele foi para a Alemanha. Ele alugou um carro e alugou um trailer da Knaus para percorrer um percurso que ele predeterminou em alguns países, e ele devolveu o trailer no mesmo local que ele retirou o trailer na fábrica da Knaus. E ele chamou os técnicos da Knaus para conversar e explicou para eles que no Brasil ele tinha um produto semelhante ao produto deles, né? Um produto licenciado da Knaus, que era o trailer Turiscar. E ele apresentou para os alemães, para os funcionários lá, ele mostrou em detalhes, olha, isso aqui, o meu trailer é muito melhor, o trailer de vocês está defasado, o meu trailer ele é superior, tanto em qualidade quanto em funcionamento, né? E os alemães não deram muita bola, acho que concordaram com ele, tal, tudo bem, tal, até logo, um abraço. No ano seguinte, o que ele fez? Ele pegou o próprio rebocador dele, que era um Chevrolet Veraneio, tá? Que inclusive eu vi que vocês têm um aí fora, que é do meu querido amigo Maurício Hoffman, né? Isso. Ele trouxe, ele veio com um carro exatamente igual àquele. Ele pegou o trailer Turiscar dele, colocou dentro do navio e mandou para a Europa. E fez o mesmo percurso que ele fez com o conjunto brasileiro, com a Veraneio e o trailer. Na volta, antes de embarcar de novo o carro de volta para o Brasil, o conjunto, ele passou na fábrica da Knaus, chamou novamente os técnicos para mostrar para eles quais eram as diferenças do trailer Turiscar com o trailer Knaus, né? E esse cliente da Turiscar, ele trabalhava, se não me engano, numa empresa petrolífera, tá? Não era a Petrobras, mas era uma empresa concorrente, e ele trabalhava na parte de qualidade da empresa. Ele falou assim, isso aqui demonstra que o trailer Turiscar sempre teve evolução. E nós estamos falando uma coisa em torno de 1972, 73, né? Você tem um trailer, o seu trailer já é mais novo, né? Então você já tem mais ainda evolução em cima dessa história.
Sim. Então você vê que essa carta, redigida à mão, contando essa história, eu tenho guardado comigo. Que legal. Assinada pelo próprio cliente da Turiscar. E não só essa, várias outras cartas dizendo, olha, graças ao trailer Turiscar, eu tinha um trailer da marca X, ele ficava guardado num camping, infelizmente tentaram roubar, quebraram a janela dele e tal, me roubaram tal coisa, tal coisa. No outro ano eu troquei por um Turiscar. Não conseguiram entrar dentro do trailer. Né? Não foi, vi que tentaram, mas eles não conseguiram obter sucesso em tentar roubar o trailer. Então, Isso assim, aconteceu são detalhes. Isso aconteceu com o meu também, infelizmente. Tentaram e não conseguiram. Olha aí, para você ver, né? Como até nisso se pensava na época, né? Então, realmente a qualidade do produto realmente sempre ficou bem visível, né? E era uma das bandeiras da Turiscar, sempre foi essa, né? Muito bacana. Mário, para a gente não se alongar muito, a gente sabe, né, da história, seu Pedro vendeu a sua parte da Turiscar em 1983, né? Então, Isso. Os 17 anos finais da Turiscar, infelizmente seu Pedro não estava mais na empresa. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também. Hoje a gente está aqui na Expo, né? E a maioria são motorhomes. E a Turiscar também teve uma participação importante nos motorhomes, né? E depois que o seu Pedro saiu da Turiscar, ele se dedicou a fabricar motorhomes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse período e da nova fase do seu Pedro após a Turiscar também. Legal. O seu Pedro, depois que saiu da Turiscar, ele tentou fazer outras coisas, vamos dizer assim, tentou entrar em outros ramos de negócio, mas ele percebeu que a coisa dele era mesmo com o campismo, né? Então, ele teve a ideia de fabricar o primeiro motor coach brasileiro, né? E como já existiam motorhomes, ele pensou, eu vou tentar fazer um produto diferente do motorhome. O que é um motor coach? Motor coach é uma designação norte-americana, é uma categoria de trailers de motorhomes norte-americanos que eles estão num patamar superior ao dos motorhomes normais, tá? Eles têm outros equipamentos, ele trazia mais inovações, enfim, e eram feitos em cima de chassis de ônibus, né? Então, ele criou o primeiro motor coach, vamos dizer assim, brasileiro, em cima de um chassis, ele pegou um chassis de ônibus com uma mecânica nova, câmbio automático, tá, na época, e criou um motorhome. Nós estamos falando isso em 1988? 89. Estou aqui na frente com a minha esposa Matilde Scheid, que é filha dele, né, que inclusive trabalhou na Scheid Motorhomes, então ela pode melhor do que eu até confirmar algumas informações. Mas assim, ele começou a fazer esse motor coach e pegar encomendas também, e ele também foi um grande sucesso, esse produto, né? Para vocês terem uma ideia, ele foi pioneiro em várias coisas. Imaginem vocês que esse motorhome já tinha banheira de hidromassagem dentro, né? Que era uma coisa assim... Fantástico. Vamos dizer assim. Para a época, né? Sem contar, tinha televisão com videocassete, tudo que você tinha de equipamento, câmera de ré, né? Que eram coisas novas. Ninguém colocava isso nesses produtos, ele já colocava. Ele tinha niveladores eletrônicos para o próprio equipamento, né? Tudo que ele poderia oferecer em termos de tecnologia, ele colocava nos produtos dele, né? E ele acabou ficando com a empresa, até que ano que foi, mais ou menos, que ele saiu, tio? 98. Ele saiu por volta de 97, 98, porque já tinha que se aposentar, né? Mas, enfim, foi também... E a Scheid Motorhomes existe até hoje como marca, né? Então, é bem interessante também esse período que ele implantou, né? Esse produto no Brasil, deu muito sucesso, tanto que hoje a gente tem muitos motorhomes fabricados, né? Inclusive a detentora da marca Turiscar hoje é a Santo Inácio Motorhomes, né? Os meus amigos ali de Gramado, eles também fabricam, o produto-chefe deles é o motorhome, né? Sim. Então, mas é gratificante saber que ele fez tanto por isso, e é uma coisa que ele fazia por paixão própria, por acreditar sempre que o produto dele pudesse ser
um produto muito superior à concorrência e apresentar novidades, né? Que é o que ele sempre tentou fazer. A gente quer deixar registrado aqui a nossa gratidão para vocês que são familiares, né? Até os amigos aqui do lado, o Duda tá aqui. A todo momento a gente lá expondo os trailers, a gente fala no seu Pedro. Porque realmente, além da Turiscarne, a importância que ele teve para esse estilo de vida que a gente tanto gosta, as amizades, a gente está aqui entre os amigos, e tudo isso foi porque o seu Pedro um dia teve a iniciativa, né? Ele deu o start da coisa. Ele deu o start da coisa para deixar de ser amadora, né? De ser uma coisa profissional. E assim, vários detalhes, várias coisas interessantes que ele criou, que depois, claro, né, nada se cria, tudo se copia, mas muitas coisas que foram introduzidas pela própria fábrica da Turiscar acabaram se tornando como estándar em tudo aquilo que se fez depois, né? Eu vou te citar um exemplo de uma coisa que eu achei fantástica, que infelizmente eu vi ser desmanchada, foi o segundo galpão que foi construído pela empresa, né? Depois que a empresa foi vendida, o terreno foi leiloado, né? Era um galpão feito todo de madeira, de lei, ele era um dos galpões da marcenaria. Infelizmente, não foi dada a manutenção correta e aquele galpão se deteriorou, assim como os escritórios onde eram feitos a parte administrativa da empresa. Eu cheguei a ver eles em péssimo estado, infelizmente, né, porque não se deu manutenção, mas assim, Davi, era impressionante. Inclusive, eu conversei com a empresa que fez a demolição do lugar, né, para poder criar onde hoje é uma concessionária Ford. Ele mesmo me disse, olha rapaz, é uma judiação ter que desmanchar tudo isso, porque se bastasse ter sido feita alguma manutenção, isso aqui estaria perfeito até hoje, né? Para você ter uma ideia, os escritórios eram feitos de madeira, com revestimento de termoacústico, como é feito os trailers, né? Imagine você que ele criou, por exemplo, numa época que não se tinha muito recurso, ele criou um mobile home, que hoje é uma tendência, né? Se fazer casas pré-fabricadas. O senhor Pedro fez isso em 1975. Tá? Ele criou o mobile home, ele fez, eu tenho todas as plantas, seria uma espécie de um trailer fixo. Ele chegou a criar, inclusive, numa norma em que você pudesse colocar a casa em cima de um caminhão e levar para onde você quisesse, né? Eles poderiam fazer a fábrica poderia criar o mobile home e mandar entregar em qualquer lugar do Brasil. Tá? Infelizmente, foi um produto que não deu certo na época por questão de custo, né? Obviamente, ele era mais caro do que construir uma casa em alvenaria. Mas, olha só a mentalidade, né? Olha só a ideia, a proposta dele. Então, assim, o seu Pedro fez muita coisa que muita gente nem imagina. Ele conseguiu colocar... mesmo não dando certo, ele implantou, né? Ele teve a coragem de ir lá e fazer. Então isso é muito legal. E ele sempre teve essa coisa, né? Realmente a gente fica muito gratificado, até porque eu tenho que dar os parabéns também para minha sogra, Dona Tony, que ela guardou todos esses anos, todo esse material que a gente vai soltando aos poucos para vocês. É muita coisa, tá? É muita coisa. E a gente tem que mexer aos poucos. A gente infelizmente não tem tanto tempo para se dedicar a isso. Mas é sempre positivo saber que a gente tem essa história conosco e a gente quer dividir o máximo possível com todos vocês. Essa é a nossa intenção. Certo. Mário, novamente, deixo para vocês aí a nossa gratidão pelo seu tempo aqui, primeiramente, nos contar as histórias, né? A sua esposa e tudo mais. Pela família de vocês por abrir esse material, um material que é aí um acervo pessoal, né? E contribuir para a história, né? Hoje a gente vê os equipamentos novos, modernos, mas saber a origem de tudo faz muita diferença. E
a gente, né, dá valor para a marca, para a história, né, do seu Pedro e tudo mais. É um negócio fantástico. Não tem um custo que pague isso, né? É um privilégio ter essas informações, ver as imagens que a gente pode ver aí através do trabalho de vocês, né, da família, de preservar e de divulgar. Então, nossa gratidão a vocês, obrigado aí pelo tempo. Tá? Imagina, eu agradeço vocês também pela oportunidade e quero dizer para vocês o seguinte, que eu ainda estou tentando, ainda tenho vontade de ter um trailer, quiçá até mais, né? Vários trailers Turiscar aqui conosco. Eu sou um trailista frustrado, entre aspas, né? Porque eu nunca dormi dentro de um trailer, nem um Turiscar. Mas a minha esposa pôde presenciar toda essa história, né? Com a empresa, desde criança. Então, assim, um dos grandes objetivos que a gente tem ainda é conseguir adquirir alguns trailers Turiscar, pelo menos um, no início, para depois a gente seguir em frente. E também, obviamente, encontrar com vocês do Retro Trailers Brasil, poder confraternizar com vocês essas histórias. São muitas histórias, tá? Isso é muita coisa que ele deixou pra gente. Eu tive o grande privilégio de ouvir dele mesmo contar as histórias, então a nossa intenção é sempre passar isso para frente. Infelizmente não tive tempo de homenageá-lo mais do que eu pude, mas eu procurei criar o blog da Turiscar, eu procurei divulgar as coisas no Orkut primeiro, onde a gente se conheceu, depois no Facebook, né? Então a nossa ideia é realmente essa, de sempre poder dividir com vocês essas coisas, né? E se Deus quiser, que dê bastante tempo para a gente ainda aqui, para a gente poder dividir bastante histórias, poder criar novas histórias com vocês, inclusive. Com certeza, porque a história está viva, continua sendo escrita. Ela continua sendo escrita, não vai parar na gente, vai seguir em frente. Com certeza. Então, brigadão, Mário, sua esposa, um abração para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade.